Fala aí, investidores e investidoras, como é que vocês estão? Para que você invista na renda variável da maneira correta, você precisa seguir uma estratégia de carteira. Dessa maneira, você saberá exatamente o que fazer quando tiver dinheiro para aplicar em algum investimento, seja eles de renda fixa ou renda variável. Pois se nós investimos de forma aleatória, sem uma estratégia, a chance de você ter uma carteira ruim é muito alta. Você é aquela pessoa que fica perdida e não sabe no que colocar quando recebe o seu salário, ou se você compra qualquer coisa aleatória, sem ter uma linha traçada e definida de estratégia. Nesse vídeo eu vou mostrar uma das estratégias que você pode adotar à sua carteira para não ficar perdido no que investir e melhorar a sua rentabilidade e reduzir o seu risco. Inclusive, essa é a estratégia que eu uso na minha carteira, que está com uma rentabilidade de 56%. Quer saber qual estratégia é essa? Então bora lá pro vídeo. Antes de começar o vídeo, eu peço que você deixe o like aqui embaixo, se inscreva no canal e também ative o sininho aí para receber as notificações de vídeos novos. Pois assim, assistindo os nossos vídeos, você vai começar a investir melhor, vai ter rentabilidades mais altas e também terá investimentos mais robustos e seguros. Gostou de tudo isso? Só clicar aí e se inscrever, vai. Muito obrigado! Para começar, é importante dizer que existem diversos tipos de estratégias de investimentos. E hoje eu vou mostrar uma forma de divisão de carteira, para você saber quantos por cento deixar em renda variável e quantos por cento deixar em renda fixa. Esse é o início da montagem de uma carteira de investimentos. E todo mundo que quer investir para um longo prazo deve adotar uma estratégia. E a estratégia que eu vou mostrar hoje foi apresentada e adaptada aqui para o Brasil por nada mais, nada menos do que o Gustavo Cerbasi. É mestre em administração pela Faculdade de Economia e Administração da Universidade de São Paulo. E ele é graduado em Administração Pública pela Fundação Getúlio Vargas, FGV. Ele foi um dos precursores da educação financeira aqui no Brasil. E esse livro aqui é muito bom, chama-se Investimentos Inteligentes. Ele fala desde o básico, da montagem de uma carteira, por exemplo, até estratégias mais avançadas de investimento. Então, se você quiser comprar esse livro, que inclusive é bem baratinho, eu vou deixar o link aqui na descrição, beleza? Mas a regra do 100 serve para você saber quantos por cento você deve deixar em renda fixa e renda variável. Ou você pode seguir a regra adaptada, que é a que eu utilizo, que eu vou falar mais pra frente. Mas essa regra é basicamente, é só pegar 100, subtrair da sua idade, então o resultado nos dirá quanto você tem que ter em renda variável e o restante em renda fixa. Então no meu caso eu tenho 22 anos, 100 menos 22, eu tenho que ter 78% em renda variável e 22% em renda fixa. A ideia de utilizar a sua idade como base nessa estratégia é a seguinte: quando estamos mais jovens, podemos correr mais riscos e ter rentabilidades maiores, já que estamos em um momento de acúmulo de patrimônio. Já quando estamos mais velhos, queremos ter uma carteira mais conservadora, com menos oscilações de renda variável, por exemplo, e mais seguras em nossa aposentadoria. Afinal, você já acumulou uma boa quantia de patrimônio durante a sua vida. Se você segue o nosso canal, provavelmente você terá muito dinheiro acumulado. Só lembrando que essa estratégia vale apenas se você já formou a sua reserva de emergência. E lembra, na reserva de emergência, os investimentos são de renda fixa, pois ela tem que ser segura e ter uma alta liquidez. Então, desconsiderando os investimentos de renda fixa, você terá essa regra do 100, uma parte em renda fixa e outra em renda variável. Dessa maneira, você tem um equilíbrio de risco e retorno na sua carteira. Só para contextualizar melhor, essa regra do 100 foi inventada por um economista norte-americano. Como o Brasil possui uma realidade diferente lá dos Estados Unidos, o Gustavo Cerbasi pegou essa regra e adaptou ela para a nossa realidade e chamou ela de regra dos 80. Então, ao invés de subtrair 100 da sua idade, você subtrai 80 da sua idade. Afinal, a expectativa do brasileiro é menor do que a do norte-americano. 80 menos 22 anos. Então, 58. 58% em renda variável e o restante em renda fixa. Essa é a regra dos 80, adaptada aqui para a realidade brasileira. Nessa estratégia, o importante é a porcentagem e não quanto de dinheiro você está colocando em cada coisa. Acho que a imagem melhorou, porque estava meio estourado. O cameraman não regulou direito a câmera. Existe outra adaptação para essa regra, que é a que eu utilizo, mas você tem que estar mais atento ao mercado e também entender um pouco melhor sobre investimentos. E ao invés de ser uma porcentagem de renda fixa e renda variável, o que eu faço é o seguinte: uma porcentagem em ações e outra em fundos imobiliários, já que os fundos imobiliários me dão uma renda passiva mensal e as ações têm um potencial maior de valorização. Os fundos imobiliários são a parte conservadora da minha carteira e as ações são a parte de maior risco da minha carteira. Vou mostrar como está hoje a divisão da minha carteira para vocês.
abrindo aqui o Trade Map. Olha só, hoje eu tenho 73% em ações e o restante em fundos imobiliários, 26% em uns quebradinhos. Então ele está quase no nível ideal. Eu teria que fazer mais aportes em ações para deixar na proporção ideal na minha carteira. Então, seguindo uma estratégia, você sabe exatamente onde deve aportar quando tiver o dinheiro para investir. Por exemplo, eu sei que eu tenho que colocar em ações agora, deixar os fundos imobiliários parados. Como a renda variável tem oscilações diárias, esse nunca será um número que ficará estável. Quando tivermos uma alta valorização de ações na sua carteira, as ações terão uma porcentagem maior do que o restante. Então você faz o rebalanceamento da carteira, aplicando mais em renda fixa ou fundos imobiliários e dessa maneira aumentando essa porcentagem e reduzindo a de ações. Então é uma coisa simples, mas poderosa para se seguir. E a questão para eu ter fundos imobiliários ao invés de renda fixa é porque os fundos imobiliários me dão uma renda passiva mensal, eles também têm um potencial de valorização como as ações, só que em média eles oscilam 1/3 do que uma ação oscila no mercado, seja para cima ou para baixo. Então eles são investimentos de renda variável mais conservadores. Também pensando lá na minha aposentadoria, eu vou querer receber uma renda passiva mensal que cubra o meu custo de vida, chegando na chamada liberdade financeira. Uma coisa importante para deixar claro agora é que essa não é a única estratégia existente. Isso você vai adaptar de acordo com o seu perfil e tolerância a riscos. Não posso deixar de comentar para aquelas pessoas que não suportam oscilações da renda variável e ficam ansiosas quando veem os preços caindo ou subindo e seu patrimônio oscilando. Por isso, antes de montar essa estratégia da regra do 100, eu sempre recomendo para as pessoas começar aos poucos, aportando uma pequena porcentagem do seu patrimônio em renda variável, começando pelos fundos imobiliários, que são mais conservadores, e então continuar estudando, adquirindo conhecimento sobre investimentos, e com certeza você ficará mais confortável ao investir em renda variável e não vai se preocupar tanto com as oscilações do seu patrimônio. Então não comece logo de cara com a regra do 100. Primeiro descubra qual é o seu perfil de investidor e faça esse teste com uma pequena quantia de dinheiro. E ao longo do tempo você vai começando a formar a sua estratégia de investimentos. Pode ser a regra do 100 ou pode ser qualquer outra estratégia. Mas lembre-se, sempre é importante ter uma estratégia de investimento. Nesse livro aqui do Gustavo Cerbasi, ele mostra outras estratégias que você pode seguir para investir o seu patrimônio. E lembrando, se você quiser o livro, vai estar aqui na descrição do vídeo. Outra dica é reservar um tempinho aí do seu dia, colocar num documento ou escrever numa folha a sua estratégia de investimentos, colocando quanto investir em cada produto financeiro, da renda fixa e renda variável, o porquê está investindo nele. Então lembra, sempre tem um objetivo por trás dos investimentos, então você tem que saber o porquê. E isso é importante naqueles momentos que tivermos grandes oscilações no mercado, como por exemplo, foi o circuit breaks no começo do ano lá em março, devido à pandemia. Nesses períodos você lembra de forma racional qual é a sua estratégia e apenas vai rebalancear a sua carteira, afinal você está pensando no longo prazo. E oscilações de curto prazo não são muito relevantes. Se você investia muito em renda variável e não suportava oscilações do seu patrimônio, nessa época do circuit break, muitas pessoas ficaram apavoradas e com medo, pois a bolsa estava em 120 mil pontos e caiu para 60 mil pontos, mais ou menos. Então muita gente teve seu patrimônio derretendo em 50%. Então se ela não seguiu uma estratégia, provavelmente ela fez alguma besteira no momento. E quem seguiu uma estratégia, aportou e rebalanceou a carteira e agora está bem tranquilo. Então, seguindo uma estratégia, você não se deixará ser levado por emoções de curto prazo. Então, anotar em algum lugar a sua estratégia pode ser importante nesses momentos. Então, a regra dos 100 e dos 80 são estratégias bem simples de se seguir. Só lembrando que a fonte de onde eu retirei elas foi desse livro aqui. Link na descrição. E se você não segue essa estratégia, comenta aqui qual estratégia você segue, quantos por cento você divide sua carteira para renda fixa, renda variável, ou ações, fundos imobiliários e investimentos no exterior. E se você não segue nenhuma estratégia, também comenta aqui. Eu sou a Vida Louca. Se esse vídeo foi útil para você, eu peço que deixe o like aqui embaixo e também se inscreva no canal e ative o sininho aí das notificações. Só clicar. Afinal, teremos mais vídeos falando sobre estratégia de investimento, pois esse é apenas o início. Depois você terá que saber quanto dividir em setores, empresas e outras coisas mais. Então se inscreve aí para saber quando esse vídeo sair. Muito obrigado por assistir até aqui. É isso aí, valeu e fui. Tchau!